Um crime. Às vésperas de uma das mais disputadas eleições da história do Brasil. Quem te mandou fazer isso? A quem o senhor teme? Só temo a Deus, mais nada. Ninguém? Não, não temo ninguém mais, só temo a Deus. O alvo, uma figura polêmica. Amado por uns. Odiado por tantos outros. Por que Jair Bolsonaro desperta emoções tão fortes quanto antagônicas? E o esfaqueador? Quem é de fato Adélio Bispo de Oliveira? O Adélio, gente, pra nós, da família, não tem que reclamar. Ele é trabalhador, honesto, tem seus ideais. Ele ajudou a terminar de nos criar. Quem é Adélio Bispo de Oliveira? Sempre trabalhou, era garçom em Florianópolis, trabalhou numa construtora também. Um homem de muitos empregos. Sim, fez vários cursos, teve vários empregos. Parece que é um trabalhador que sempre buscou melhorar de vida, muito politizado, muito estudado, muito instruído. Quais foram seus passos até desferir a facada? Eu estava em Juiz de Fora em busca de emprego, em busca de serviço. E quando fiquei sabendo, tive conhecimento da vinda dele aqui, ali surgiu a oportunidade. Eu já saí de casa com a faca, com aquela intenção. Foi um ato premeditado? No dia, sim. Quais as suas origens? Infância muito pobre, que toda vida a gente foi umas pessoas pobres. Mas foi uma infância tranquila. Não era um menino de bagunça, de se enturmar com a molecada para fazer coisa errada, graças a Deus. Sua trajetória. Aí de uma hora para outra ele deu de ir embora. Ele largou. Você quer a camisa de trabalho dele? Ele estava trabalhando de servente de pedreiro. Em poucos minutos que passava com a gente era só para ver mesmo e sumia de novo. Então, portanto, a gente não sabe o que ele trabalhava, o que ele fazia. Vamos colocar ele dentro desse carro. Ele ficava aqui uma semana, 15 dias no máximo, e viajava de novo. Ele nunca foi de esquentar lugar que não. Suas intenções. Adélio Bispo de Oliveira admite ter tentado assassinar Jair Bolsonaro? Sim. Num primeiro contato que tive com ele, ele me informou apenas que o sentido era só dar um susto, lesioná-lo. Mas na segunda oportunidade, na reinquirição realizada pela Polícia Federal, ele disse que o intento realmente era matar, ceifar a vida do Jair. Que ideias ele queria construir ou sepultar com um crime bárbaro? Ele conversava muito sozinho. Ele ligava a televisão e ficava, principalmente negócio de política, esses trem, passava no jornal. Falava que a política do Brasil tem que melhorar, né? Que tem que ter mudança, que os pobres sofrem demais. O que ele pensava do Jair Bolsonaro? Ele estava com muita raiva do Jair Bolsonaro pelos discursos de ódio dele com relação a negro, com relação a pobre, e ele se intitula negro e pobre. O senhor se incomoda de ser chamado de racista, golpista e de estuprador? Lógico, ninguém quer ser chamado disso aí, ainda mais em você não sendo. Isso aí são calúnias. Adélio agiu em nome de uma ideologia ou amando de Deus, como ele próprio declara. Quem te mandou fazer isso? Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem se. O agente federal pergunta, diga o que você disse antes, quem que está por trás? Ou seja, subentendendo que antes ele teria dito que alguém estava por trás? Sim, ele reafirma nesse momento que quem mandou, entre aspas, o termo utilizado por ele, cometer esse crime foi uma ordem divina, do ente supremo da religião dele. Uma missão messiânica? Sim, nesse sentido. E por que o agente usa o termo, diga o que você disse antes? Creio que tentando forçá-lo a dizer se é que havia alguma outra pessoa por trás, para ver se ele caía em contradição. Dessa última vez que ele esteve aqui, eu senti que ele não estava legal, ele não estava batendo bem da cabeça. Aí eu até sugeri
eu e uma irmã minha sugerimos para ele fazer um tratamento. Eu tomei um choque, porque ele não tá com as feições dele, ele não tá mostrando ele. Sabe? Ele tá uma pessoa diferente na televisão. O olhar dele, né, que ele não tem aquele olhar. Ele não tem aquele olhar assustador, ele não tem. Eu tenho sentido assim que ele teve, foi um surto lá. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira passa pelo questionamento de sua sanidade mental? Sim, claro. Vocês estão convencidos dessa insanidade? Pelos elementos probatórios que nós temos no processo até o presente momento, sim. Vem cá, tá? Meu pai tá se recuperando bem. Graças a Deus, é um cara super forte. E os médicos aqui estão sendo super atenciosos também. E pode ter certeza que ele sai ainda mais fortalecido de tudo isso que aconteceu. A gente que acredita em Deus, não vê outra explicação para ele estar vivo aqui nesse momento. Vamos embora. Obrigado, meu Deus. Vamos para frente. Trata-se, afinal, de um crime eleitoral? Haveria pessoas por trás de Adélio? Nós estivemos em Montes Claros e reparamos que a situação financeira dele é muito precária. Sim, muito simples. A família toda é muito simples, não é uma família de posses, ninguém tem uma situação financeira boa. Como alguém humilde é capaz de contratar advogados tão competentes? Vocês são muito bem estabelecidos aqui na região. Agradeço o elogio. Na verdade, foi um conhecido dele da igreja, que o conheceu através da igreja, na igreja, que nos contratou e pediu... Quem é essa pessoa? Então, essa pessoa pediu sigilo absoluto para se resguardar, porque nós estamos sofrendo muitas ameaças e a pessoa também não quer passar por isso. Que ameaças? De diversas pessoas falando que não deveríamos ter pego a causa, não deveríamos estar defendendo um bandido, até usaram essa expressão. Quando não se divulga exatamente quem contratou advogados tão importantes, não passa a imagem que existe alguém por trás? A imagem passa, só que nós devemos zelar pelo profissionalismo, pela ética e pela responsabilidade com quem nos contratou e pediu sigilo absoluto e anonimato. Estão duas famílias sofrendo, que é a família do Adélio e a família do Bolsonaro, né, sofrendo. E eles todos sofrendo. Olho no olho, o senhor se imagina presidente? Eu vislumbro essa possibilidade. O senhor se imagina? Quando tenho pesadelo tocante a isso. Pesadelos como por quê? seria o After Day? Boa noite. Estamos no coração de Juiz de Fora, Minas Gerais. O cruzamento das ruas Alfred e Batista de Oliveira. Esse é o local onde na tarde de quinta-feira, 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, Jair Bolsonaro foi atacado por um homem a quem não conhecia. No momento do ataque, Bolsonaro estava nessa posição, carregado por apoiadores. Na espreita dele, Adélio Bispo de Oliveira, que se aproxima e desfere uma facada contra o abdômen do candidato à presidência da República. Qual a verdadeira razão desse ataque? O que se esconde por trás dele? Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Dois caminhos paralelos. O candidato... Uma sociedade onde as pessoas andam armadas como o senhor é uma sociedade melhor? Acredito que sim. E o esfaqueador. Não tem como tampar o que ele fez. Mas a pessoa, todo mundo precisa escutar que ele é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa ruim, não. Na tarde de quinta-feira, em Juiz de Fora, seus caminhos se cruzam. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas construiu sua vida no Rio. Jamais passa despercebido por onde vai. Em busca da história do homem que atraiu os olhares de todo o país, desembarcamos em Montes Claros, interior de Minas Gerais. Aqui localizamos personagens centrais e uma trajetória. Ele foi um pastor. Quando ele chegava aqui em Montes Claros,
pra vir celebrar nas igrejas aí. Era uma festa. Todo mundo tinha mais amor nele. Ele era um pastor bom, um pastor de fé. Tinha mais amor nele, fazia umas orações. Ele era um pastor bom, um pastor de fé, fazia umas orações muito bonitas. Ele fazia parte de pai, né? Papel de pai. Que ajudou a minha mãe a terminar de nos criar. Nós era 4, tudo pequenininho. Minha mãe ficou viúva. E ele ali dando apoio. Porque ele nunca foi agressivo com ninguém. Então é difícil pra gente demais. Ele já tinha uns 18 dele já, quando ele começou a viajar. Mas ele não parou mais de viajar. Uns 3 anos ele veio, né? Ele esteve aí em Montes Claros. E foi embora de novo, aí a gente não tem notícia mais. Estamos chegando a Barbacena, interior de Minas Gerais. Manuel da Costa. Aqui me encontro com os 4 advogados que assumiram a defesa dele. Nessa conversa com Zanoni Manuel de Oliveira Júnior e Pedro Posa, muitos detalhes sobre Adélio se revelam. Qual é o nível de estudo dele? Não sei dizer para o seu nível intelectual, de se é terceiro grau completo, se tem curso superior ou não. Mas me pareceu extremamente inteligente, estudioso e conhecedor de política, de ciências políticas e de religião. A jornada de um retirante que deixa a zona rural e atravessa diversas capitais em busca de emprego, sonhos e realizações. A casa é simples, de tijolos rústicos e pouca estrutura. Esse é o endereço da sobrinha de Adélio Bispo de Oliveira, em um bairro da periferia de Montes Claros. Nas poucas vezes em que esteve aqui, ele se hospeda em um dos quartos. Ele sempre falava que não queria ter filho para não sofrer. Só. Hoje, aos 31 anos, mãe de 2 filhos. E sob os olhares de condenação que o tio sofre de toda uma nação, ela prefere não mostrar o rosto. E agora a gente está com medo dos nossos filhos na escola. A minha irmã já sofreu represália na escola ontem. Os meus primos também estão sofrendo. Está sendo atacado de todos os lados. Só tem para poder falar que a gente não sabia, a gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente não tem culpa. A gente não prega violência, não. A gente também quer entender o que aconteceu com ele. E a gente não tem culpa do que está acontecendo. Na lembrança, a imagem de um tio que garante ter sido sempre presente, que ajudou, inclusive, em sua criação. O Adélio, gente, para nós, da família, não tem que reclamar. Ele é trabalhador, honesto, tem seus ideais. Assim, ele ajudou a terminar de nos criar. Ele foi a figura paterna. Ajudou minha mãe. Então, assim, a gente também tem que entender o que aconteceu. A gente não sabe. Com quem ele se relaciona? Não tem filho, não tem esposa, não demonstrou ter amigos próximos a ele. Demonstrou ser, sim, uma pessoa sozinha. Quem é a pessoa que ele mais confia? Não nos relatou ninguém. Como dito, parece uma pessoa muito sozinha mesmo. Só quando foi preso, pediu para entrar em contato com o familiar, mas depois logo em seguida desistiu porque falou que o crime tinha dado repercussão nacional que todo mundo já sabia, que nem precisava disso. Com que familiar ele iria conversar? Acredito que com uma sobrinha dele. Tarde de quinta-feira, 6 de setembro. A data. O local. Juiz de Fora, Minas Gerais. Um dia para jamais esquecer. As primeiras imagens do ataque a Jair Bolsonaro ganham o mundo. E o desespero toma conta de todos. Meu marido falou comigo, eu estava lavando louça.
E eu estava no quarto assistindo televisão. Aí falou atentado contra o Bolsonaro. Aí passou e o agressor, Adélio Bispo. Aí ele falou bem em cima, mas falou bem assim, amor, é seu tio. Eu falei assim, não é não? Não é não. E continuei lavando a louça, ele foi buscar meu outro garotinho na escola. Aí minha tia me ligou. Vai matar ele, vai matar ele, vai matar ele. Eu falei assim, o que é que tá acontecendo? Ela falou assim, liga a televisão, mas tá ligada. Aí eu peguei e fui ligar, aumentei o volume da televisão e vi. Aí eu comecei a orar, clamar a Deus. Era um dia agitado para o candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, ele visita um hospital especializado no tratamento de câncer. O local atrai tanta gente que doentes e parentes mal conseguem se movimentar. Depois, Bolsonaro encontra empresários. A peregrinação de quem aparece bem nas pesquisas. O compromisso de campanha termina com uma caminhada no centro da cidade. A princípio, o evento seria cancelado por motivo de segurança. Mas, ao encontrar a multidão, ele decide seguir. Como um homem sem recursos financeiros, de empregos incertos, teria conseguido contratar alguns dos melhores advogados do Estado. O senhor é considerado um dos principais advogados do Estado. Por que o senhor aceitou esse caso? Eu aceitei o caso, primeiro porque a pessoa que me contatou, ela buscava um advogado especialista em tribunal do júri, em crimes dolosos contra a vida. Como eu tenho essa minha predileção para o júri, a minha especialidade é o tribunal do júri há mais de 20 anos, essa pessoa, o meu nome veio à tona e a pessoa correu até a mim. Quem o contratou, doutor? É um conhecido do Adélio, o conheceu através do meio evangélico, do meio religioso. Uma pessoa de uma igreja? Sim, não é nenhuma instituição. O senhor tem consciência que muitas hipóteses são faladas sobre a sua contratação e sobre quem poderia estar por trás de uma ordem dada ao Adélio para cometer esse ato? As redes sociais estão sendo bombardeadas com essas informações e todos querem saber, inclusive a especulação acerca do concurso de pessoas. Eu confabulei com o meu constituinte e falei, Adélio, os celulares foram apreendidos, o notebook foi apreendido e a tecnologia que hoje possui a Polícia Federal, se por trás de você existir alguém, essa pessoa virá à tona. O senhor está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Qual a razão dessa pessoa pedir anonimato? É o medo de represália por parte dos eleitores do deputado Jair Bolsonaro e de algumas pessoas que se sentem ameaçadas com um crime dessa natureza. Essa pessoa que os contratou tem alguma ligação partidária? Nenhuma ligação partidária, nenhuma ligação religiosa. Só apenas o conheceu através da igreja e nos pediu que o ajudasse até para resguardar a integridade física dele. Isso foi o que ele mais nos pediu. Nenhum interesse político dessa pessoa? Político, não. Enquanto isso, em São Paulo, Jair Bolsonaro comemora alguns avanços. Pela primeira vez, ele se levanta da cama. O filho Flávio publica nas redes sociais a foto do pai sentado na poltrona da UTI. O que esse caso significa para o país, na visão de vocês? É um caso de repercussão nacional, talvez até internacional, que gerou efeito no Brasil inteiro, no mundo inteiro até. E a gente espera permanecer nele até o fim e que a sociedade toda entenda que nós estamos apenas trabalhando, não concordamos com o crime, mas concordamos e temos a certeza de que toda pessoa tem o direito à defesa e nós vamos exercer esse direito dele até o final. O agressor, o agredido, o atentado. O que o Brasil aprendeu na quinta-feira de 6 de setembro? Qual foi o impacto desse atentado no futuro do país? Aqui, Roberto Cabrini. Esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Você também pode assistir a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.sbt.com.br.